Ok, gente, vamos continuar falando de mecânica quântica em 3 dimensões e vamos agora falar dos potenciais radiais, né, que são os mais importantes para muitas aplicações. Potencial radial significa que depende apenas da distância até um ponto e não da direção em si, né? Então a gente tem um certo centro de força aqui, uma origem, né? E o potencial depende apenas da distância r e não do vetor r em si, né? Ou seja, apenas da distância e não da direção, da orientação no espaço em que o ponto se encontra, né? Então se a partícula está em algum ponto aqui, em uma esfera de raio r, né, o potencial é sempre o mesmo. Tudo bem? Para esse tipo de potencial é sempre preferível trabalhar em coordenadas esféricas, né? Ou seja, r, θ e φ, como desenhado aqui nessa figura, onde o Laplaciano tem essa cara estranha aqui, complicada e comprida, né? As coordenadas r, θ e φ são, para mim, essas daqui, ó. R é a distância do ponto até a origem, certo? Essa daqui. O ângulo θ é o ângulo com o eixo z, chamado de colatitude. E o ângulo φ é esse ângulo aqui, o ângulo polar no plano XY, ou chamado ângulo de azimutal, tá? A coordenada azimutal φ. O θ vai de 0 até π, o φ vai de 0 a 2π, né? E o r vai de 0 a infinito. E o Laplaciano tem essa cara esquisita que quando você coloca na equação de Schrödinger, né? Que a gente acabou de ver. Deixa eu voltar um pouquinho essa daqui, né? Troca o Laplaciano aqui por essa expressão em coordenadas esféricas. Você vai obter essa equação aqui comprida, tá? Para a equação de Schrödinger independente do tempo. É o que a gente vai tentar resolver, né? Porque a equação de Schrödinger completa, que é essa daqui, né? A gente viu que pode ser escrita por separação de variáveis, dessa maneira aqui, né? E só nos resta escrever essa parte aqui, que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Então eu tenho que achar a solução dessa equação, né, com o hamiltoniano dado pela energia cinética mais energia potencial. Aqui está a parte da energia cinética, né, que depende do Laplaciano, e a energia potencial que está aqui. Do outro lado do sinal de igual, a gente tem a energia vezes a função de onda. Essa então é a equação para a qual a gente vai buscar a solução. Tá? Novamente, a estratégia é usar separação de variáveis na equação de Schrödinger independente do tempo agora. Então a gente vai começar reescrevendo a função de onda independente do tempo, né, que em princípio depende de r, θ e φ, né, das 3 coordenadas espaciais. A gente vai escrevê-la agora separando a distância r das coordenadas angulares θ e φ. Tá? Então eu vou ter um produto de duas funções, uma parte espacial, uma parte radial, né, que só depende da distância r, e uma parte angular, que depende da orientação no espaço, né, ou da direção no espaço, se você preferir, dos ângulos, né, uma parte angular. Quando você faz isso e joga tudo na equação de Schrödinger, eu não vou fazer passo a passo aqui porque é muito chato fazer isso no vídeo, é difícil. Tá, mas não é tão complicado de entender assim, é simples matemática, cálculo 2, com derivadas parciais, né? Pega essa equação aqui, deriva em relação, acha o Laplaciano disso daqui, né? Joga nessa equação aqui e obtém esse negócio aqui, tá? Né? Você não tem mais o psi, você tem agora o r e o y, né? Que são a parte radial e parte angular, como está aqui. E agora o truque é você separar de um lado tudo que só depende de r, né, e do outro lado tudo que só depende dos ângulos, né? Isso é fácil de fazer, ó, porque aqui eu tenho essa parcela aqui, por exemplo, ó, depende só do r, né, do rzinho. O rzão depende só do rzinho. Então essa derivada aqui é só em r. Já essas daqui, ó, dependem dos ângulos, né? Aparece o r aqui também, mas eu posso multiplicar tudo por r ao quadrado, né? Que daí eu elimino, coloco o r ao quadrado aqui na frente. Portanto, eu separo em cada lado do sinal de igual, coisas que só dependem de uma variável e coisas que só dependem de outras variáveis, né? Nesse caso aqui, deste lado esquerdo, só tem funções de r. Né? O potencial, né, só depende de r, é o potencial radial, como eu disse, o potencial só depende da distância r e não das direções ou da orientação θ e φ.
né? Então isso daqui tudo, e a energia é uma constante, portanto ela não interfere nisso daqui, né? Isso aqui só depende de R, e deste lado aqui eu tenho coisas que só dependem dos ângulos θ e φ. Tudo bem? Agora, eles são sempre iguais, né? Então é sempre a mesma história. Se eu tenho uma igualdade entre coisas que dependem de variáveis diferentes e elas são iguais entre si, significa que elas têm que ser constantes, né? Porque se eu vario R, esse lado muda, mas esse lado não poderia mudar, porque ele não depende de R. Portanto, a solução é que seja tudo constante, né? Então, de um lado eu tenho uma função, uma equação diferencial aqui em R, para achar o Rzão em função de Rzinho, né, igual a uma certa constante lambda, que eu não sei qual é ainda, eu tenho que descobrir depois. E uma outra parte que me dá o y em função de θ e φ. É uma equação diferencial parcial essa daqui ainda, né? Essa primeira equação aqui de cima, que é a equação radial, é uma equação diferencial ordinária, que só depende da variável Rzinho. Essa daqui é uma equação diferencial parcial, porque depende de duas variáveis θ e φ. Tudo bem? Mais para frente a gente vai ver que essa constante lambda, ela vale um L mais 1, sendo que L é um número inteiro, não negativo, né? Ou seja, 1, 2, 3, etc. 0, 1, 2, 3, etc. Tá? Mas por enquanto pode ser qualquer valor, qualquer número complexo. Tá? Vamos ver. A gente vai começar a trabalhar com a equação angular e deixar a equação radial para depois. Por quê? Porque a equação radial depende do potencial escolhido, né? O potencial que eu colocar aqui vai ter uma solução diferente, né? Mas a parte angular é sempre a mesma, ó. Não tem nenhuma constante aparecendo aqui, né? Na equação radial eu tenho a energia e o potencial. Pode ser o potencial coulombiano, o potencial de mola, o potencial de qualquer poço, qualquer coisa. Então, em função desse potencial, eu vou ter uma solução Rzão diferente, né? Mas a equação angular é sempre a mesma. Qualquer problema com potencial radial tem sempre a mesma solução angular. A parte angular aqui, ó, nesta solução separável, é sempre a mesma, tá? Já o Rzão não, varia com o potencial escolhido, né? Então vamos começar com a equação angular. Essa daqui é a equação diferencial parcial que eu tenho que resolver, né? E a mesma para qualquer potencial, por isso que ela é tão importante. Vamos reescrever essa equação de uma maneira um pouco diferente, tá? Agora isso aqui é só álgebra, de novo eu não vou fazer passo a passo no vídeo. E a ideia é fazer novamente uma separação de variáveis. A função y, que depende de θ e φ, vai ser agora separada em uma função θzão e uma função φzão, né? A θzão depende apenas de θ, a φzão apenas de φ. Quando eu faço isso, né, acho as derivadas parciais e jogo na equação angular, e simplificando um pouco, eu de novo separo em dois lados, ó, né? De um lado do sinal de igual, tudo depende apenas de θ, e do outro lado tudo depende apenas de φ. O que significa, de novo, né, que eu posso separar, né? A parte que depende apenas de θ é constante igual a uma certa constante μ, e a parte que depende apenas de φ também é uma única constante, é sempre constante μ, a mesma constante, né? E essa constante μ, por enquanto, pode ser qualquer coisa complexa, tá? Vamos resolver essa daqui, ó. Essa daqui a solução é fácil, tá? Ela tem a mesma cara de um problema de uma mola, seguindo a lei de Hooke, a mesma equação diferencial de uma mola. Tá? A solução em forma complexa é essa daqui, ó. Eu posso escrever o μ como um certo m ao quadrado, e o φzão de φzinho é e elevado a mφ, ou seja, senos e cossenos, né? Cosseno de mφ mais i seno de mφ. Portanto, é a mesma solução do problema de mola em física clássica, tá? Veja que por enquanto esse mzinho pode ser qualquer número complexo, não estou limitando ainda nada, tá? Essa daqui então é a solução geral para a físão, tá? Pode ter uma constante multiplicativa aqui, que não importa, né, por enquanto, tá? Essa daqui é a solução geral do problema. Então, deixa eu voltar um pouco para explicar um pouco mais, né? A gente tinha duas funções, R e y, né? R eu vou resolver depois. Eu comecei a resolver o y. Para resolver o y, eu separei de novo em duas partes. O y é um θ vezes um φ, né? Então eu tenho três parcelas, né? Rzão, θzão e φzão. O φzão eu já achei, é isso daqui, né? Eu só tenho que agora tentar achar esse m aqui, tá? E depois eu tenho que achar ainda a função θzão e o rzão,
né? Agora, veja que como o φ é o ângulo azimutal aqui em coordenadas esféricas, né, ele tem que se restringir ao limite entre 0 e 2π. Φ só pode ser um valor entre 0 e 2π. Né? Isso é uma condição de contorno. Quando eu imponho essa condição de contorno, né, ou seja, φzão de 0 tem que ser igual ao φzão de 2π, né, porque é o mesmo ponto, é o mesmo ângulo, né, 0 ou 2π. Com isso, não é difícil de demonstrar que o m tem que ser um número inteiro, ou zero, né, positivo ou negativo ou zero. Tá? Então eu já resolvi realmente completamente a solução para φ. Né? É uma exponencial complexa, e aí m φzinho, sendo que o m é qualquer número inteiro, positivo, negativo ou zero, tá? Só tem que tomar cuidado porque eu estou usando m, né? Mas o m também é a massa, então dificilmente você vai se confundir, porque eles aparecem em posições na solução muito diferentes, né? Mas tem que ficar atento a isso, mesmo assim, né? Aqui está a demonstração de que m tem que ser inteiro, depois vocês leiam isso daqui, tá? A gente já fez esse tipo de demonstração em outros exercícios desse curso, então eu não vou repetir, tá? A demonstração de que o mzinho é inteiro. Mzinho, tá? Só para que fique claro, é um número quântico, é o primeiro número quântico que está aparecendo aqui na solução tridimensional, tá? E veja que ele é um número quântico que serve em qualquer problema com potencial radial, tá? Mzinho aqui é um número quântico, tem que ser qualquer valor inteiro, positivo, negativo ou zero. Então, vamos agora passar para a parte do ângulo θ, né? Do ângulo de colatitude, que é essa equação aqui, né? Ó. E uma coisa que depende de θ igual a μ. A gente já viu que o μ é um certo m ao quadrado com m inteiro. Né? Então essa daqui é a que a gente tem que resolver. Bom, a equação para o φ foi fácil de resolver. Agora essa daqui é complicada, tá? Então eu não vou fazer passo a passo a solução para essa equação, tá? Eu vou já para os finalmente e de falar para vocês qual é a solução. A solução é essa daqui, ó. A função θzão de θzinho é uma função associada de Legendre do cosseno de θ. Tudo bem? Sendo que o L, né, que aparecia anteriormente aqui na solução, ó, deixa eu voltar lá para mostrar isso. Esse lambda aqui, né, ó, ele na verdade é igual a L mais 1, tá? E ele aparece aqui, esse L, né? O lambda é igual a L mais 1, o lambda que está aqui na equação, né? Ele tem que ser igual a L mais 1. Por quê? Essa restrição vem do fato de que o θ, né, também ele está restrito a valores entre 0 e π, tá? Não pode assumir outros valores. Ou seja, outros valores correspondem a pontos equivalentes, tá? Quando você faz essa restrição, aparece um segundo número quântico, que é o número quântico L, que tem que ser um inteiro, não negativo nesse caso. Então tem que ser 0, 1, 2, 3, etc. Tá? E a função associada de Legendre é dada por esse negócio esquisito aqui, tá? Que depende de PL de x, que é o Lésimo polinômio de Legendre. Tá? Que existe uma fórmula chamada fórmula de Rodrigues, que fornece para você o polinômio de Legendre de ordem L, aqui, ou Lésimo, tá? Nessas expressões, ó, d dx elevado a L significa aplicar d dx L vezes, né? Então, se o L é 0, significa que você não aplica nenhuma vez a derivada. d dx elevado a 0 é igual a 1, né? Vamos pensar assim. Portanto, você não aplica a derivada. Se o L for igual a 1, d dx elevado a 1 é uma única derivada. L igual a 2, derivada a segunda, L igual a 3, derivada a terceira, e assim vai, né? A mesma coisa aqui, ó, d dx elevado ao módulo de m, né? É a derivada mésima, né? Então, se o m igual a 0 não tem derivada, se o m igual a 1 é a derivada primeira, m igual a menos 1 também, né? Porque aqui é o módulo. Aí você tem a derivada primeira, m igual a 2 ou menos 2, derivada segunda, e assim vai. Tudo bem? Vamos ver um exemplo, ó, para calcular o polinômio de Legendre, tá? Que é dado por essa fórmula aqui, né? Como a gente viu, a fórmula de Rodrigues. Eu tenho que derivar
L vezes a expressão x ao quadrado menos 1 elevado a L. Então, para calcular o P0, eu não faço nenhuma derivada, eu substituo L igual a 0 aqui, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 0. 0 fatorial, nenhuma derivada, x ao quadrado menos 1 elevado a L, que L é 0, isso aqui também desaparece e fica igual a 1, né? Portanto, o P0 de x, o polinômio de Legendre de ordem 0, é 1, simplesmente. O P1 de x, eu tenho que fazer L igual a 1 aqui. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, 1 fatorial, derivada primeira de x ao quadrado menos 1. Quando você faz essas contas e simplifica, você obtém x. E assim por diante, tá? O P2, P3, P4, até onde você quiser. Tudo bem? Reparem que a função PL de x é par, se o L é par, e é ímpar, se o L é ímpar. Tá? Então, a função P0 é par, a função P1, que é igual a x, é ímpar, P2 é par, P3 é ímpar, e assim por diante. Tudo bem? E para calcular o polinômio, a função associada de Legendre, você ainda precisa derivar m vezes o polinômio de ordem L para obter a função associada de Legendre de ordem L, m, para substituir aqui, né? E depois você troca o x por cosseno de θ. Tá? É meio complicado, né? Bem trabalhoso. Aqui está um exemplo de alguns, ó, né? Eu tenho o polinômio, a função associada 0, 0, só fazer a conta, tem que fazer a conta, não tem jeito. De ordem 1, 0, que é x, de ordem 1, 1, é 1 menos x ao quadrado, e assim vai, tá? Isso tudo vem daqui, tá? De fazer essa conta aqui. E para obter a solução θzão de θ, eu troco o x, que aparece aqui nessas expressões, por cosseno de θ. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, né, seria cosseno de θ. O θzão seria cosseno de θ. Aqui seria 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é seno de θ. A raiz disso é seno de θ, né? Tudo bem? Veja que eu repetindo, né? O m tem que ser um inteiro, positivo ou negativo ou zero. Existe uma certa simetria aqui, que se você trocar o m por menos m, a função continua a mesma, né? O módulo de m tem que ser maior do que L. Tudo bem? Então, o PLM é zero, se o m é maior do que L, né? Então não faz sentido físico isso, né? Porque se o PLM for zero, o θzão é zero, e daí a função de onda vai ser zero. Tudo bem? Né? Porque a função de onda é o Rzão vezes o y, e sendo que o y é o θ e o φ. Se você zerar o θ, zera tudo, zera a função de onda, né? Então não faz sentido. Zerar a função de onda significa que não existe a partícula, não tem probabilidade de achar a partícula em lugar nenhum. Então não pode zerar a função θ, né? Agora, se você faz a conta dessas coisas todas aqui com o m, módulo de m maior do que L, o PLM zera, portanto o θzão zera. Então não pode. Então o m fica limitado, né? Ele só pode ir de menos L até mais L. Tudo bem? Então, fixado um valor de L, o mzinho só pode ir de menos L até mais L. Ou seja, de menos L mais 1, blá 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 blá, blá menos 1, 0, 1, 2, etc. até o L. Tudo bem? São 2L mais 1 possíveis valores de mzinho. Tá legal? Para qualquer valor dado de L. Tá? Aqui estão alguns exemplos já substituindo o x por cosseno de θ, né? Para algumas funções associadas de Legendre, tá? Que são as soluções para o θzão, né? Vamos normalizar isso, né? Vamos fazer a normalização da função de onda, tá? Agora o que a gente fez até agora? Vamos só, antes de normalizar, discutir a solução. Eu achei, em primeiro lugar, a solução φ, né? Eu tenho que achar θ e φ para achar o y, né? Eu já achei o φ, é isso aqui, com um certo valor de m, que poderia ser qualquer inteiro, mas agora a gente descobriu que depende também do valor de L, né? Eu achei já a solução para θ, que é essa daqui, em função de polinômios de Legendre e funções associadas de Legendre. Então já tenho a solução completa para y, né? Mas falta a solução para r. Para normalizar, eu vou adotar a seguinte estratégia, né? Eu tenho que normalizar a função de onda completa, né? Que é dada por uma separação de variáveis r e y, né? Então o que eu tenho que normalizar é isso aqui, ó. Tá? É uma integral tripla em todo o espaço, e como está tudo sendo dado em coordenadas esféricas, eu vou usar uma
integral tripla em coordenadas esféricas. O elemento de volume em coordenadas esféricas é isso aqui, se você se lembrar das aulas de cálculo 3. R² seno de θ, dr dθ dφ. Né? Quando eu jogo isso na equação da normalização, ó, eu posso separar em duas integrais que se multiplicam. Uma integral que depende apenas de r e uma integral que depende de θ e de φ. E eu vou normalizar as duas separadamente. Então eu vou exigir que essa daqui seja igual a 1, né? E que a segunda seja igual a 1, porque daí eu normalizo tudo. Quando eu multiplico 1 vezes 1 dá 1 mesmo, né? Então eu vou tentar normalizar as duas separadamente. Então eu vou deixar essa daqui para depois, já que eu não sei ainda o Rzão de Rzinho. Essa daqui eu já conseguiria calcular, né? Porque eu sei já qual é a cara de y, de θ e de φ. O y é o θzão vezes o φzão, né? Eu não vou fazer a conta aqui, porque isso aí sim que é complicado pra caramba, é chato de fazer. A solução final é essa daqui, ó, com a normalização, né? Essa daqui é a solução φzão, ó, e elevado a im φ. Essa daqui é a solução θzão, que é a função associada de Legendre, de cosseno de θ. E aqui está o resultado de ter normalizado. Aparece um número estranho aqui, né? Complicado pra caramba. Né? Em função de dois números quânticos, L e M. Eles têm nomes, tá? O Lzinho é um número quântico azimutal, porque ele vem do ângulo φ, que é o ângulo azimutal, o ângulo de coordenadas polares, né? E ele pode ser qualquer inteiro a partir do zero, positivo, né? O número quântico M é chamado número quântico magnético, porque ele tem a ver com a magnetização, como a gente vai ver no futuro quando falar de spin, tá? E ele pode ser qualquer valor de menos L até mais L. Tudo bem? Fixado um certo L, o Mzinho pode ser qualquer valor entre menos L e mais L inteiro. Tá? Tudo bem? Então, de maneira bem rápida, né, e sem entrar em muitos detalhes de dedução de fórmulas e equações, essa daqui é a solução da equação angular do problema da mecânica quântica de potenciais radiais. Tá? É uma equação complicada, né? Mas é um grande feito dos primeiros cientistas que trabalharam com mecânica quântica de conseguir resolver isso, né? Porque não é simples de fazer essa solução, de achar a solução. Mas o pessoal conseguiu lá no princípio do século XX. Bom, vocês podem testar algum desses exercícios. Eu sugiro vocês fazerem o 37 só para treinar, tá? Montar as soluções radiais a partir dessa equação aqui e das anteriores para o PLM, função associada de Legendre, tá? Eu vou pedir inclusive para vocês entregarem esse exercício. Os outros pode deixar para depois, tá? Vamos, para terminar essa aula, para esse vídeo, falar alguma coisa da equação radial, mas na verdade acho que vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então até daqui a pouco, valeu!